E aí, pessoal? A gente vai fazer um raio-x completo do Clube Atlético Lanús. Que time é esse? Uma verdadeira potência argentina que está no nosso caminho. Bora entender quem são eles e, claro, como jogam. Pois é, essa frase aí resume tudo, né? O Lanús não é só mais um time argentino com tradição. Não, não. É um projeto que virou uma potência no continente. Eles são campeões recentes, já foram carrascos do Flamengo e o mais importante pra gente, eles sabem, e muito bem, como jogar e vencer aqui no Brasil. Fico alerta. Então vamos começar do começo. Para a gente entender como se enfrenta um gigante, a gente precisa primeiro saber de onde ele veio, conhecer a identidade do clube. Olha aí os dados básicos. O Clube Atlético Lanús. Eles são de Lanús, lá na Grande Buenos Aires, fundado em 1915, ou seja, é um clube centenário. E o apelido deles é Granate, que vem, claro, da cor da camisa, esse grená bem forte, que é uma marca registrada deles. Ok, história é importante, mas vamos ao que interessa de verdade, né? Como é que esse time chega para enfrentar o Mirassol? E a resposta, pessoal, é simples. Eles chegam no auge. E agora prestem muita atenção nisso aqui. Olha o retrospecto recente dos caras. Não é só que eles são campeões, eles viraram especialistas em ganhar de time brasileiro em final. Primeiro, levaram a Sul-Americana de 2025 em cima do Atlético Mineiro. Logo depois, em 2026, ganharam a Recopa batendo o Flamengo. Isso aqui não é só um dado, é um baita aviso, né? Eles vêm pra cá e vencem. E você pensa, mas isso foi em Copa, mata-mata. Não. No duríssimo campeonato argentino, eles também estão lá em cima, firmes no top 5. Ou seja, não é um time de lampejo, é um time consistente. O Mirassol vai pegar uma equipe numa fase, assim, espetacular. Mas beleza, quem comanda esse time? Quem são as peças que fazem essa engrenagem funcionar tão bem? Bora dar uma olhada no comando e nos jogadores que a gente precisa ficar de olho. O comandante dessa máquina é Maurício Pellegrino, e o estilo dele é muito claro. Ele monta times que são um verdadeiro pesadelo para qualquer adversário. A defesa? Sólida, difícil de passar. E a transição para o ataque é uma coisa assim, rapidíssima, fatal. É ele o grande arquiteto desse Lanús com mentalidade copeira, especialista em mata-mata. E dentro de campo, tem duas figuras que se destacam. Lá na frente, o cara do desequilíbrio é o Dylan Aquino. Um ponta jovem, muito rápido e, o mais importante, decisivo. Foi peça-chave nos 2 títulos, fez gol contra o Flamengo na final e lá atrás, segurando tudo, tem o Nahuel Losada, um goleirão, um verdadeiro paredão, que além de tudo é herói nos pênaltis. Ele é o pilar que dá toda a segurança para a defesa. Mas, atenção, o grande perigo do Lanús não é um jogador ou outro. O ponto central é que a força dele está no coletivo. É um time muito bem montado, que mistura a experiência de uns veteranos com a energia de uns jovens talentos. O resultado é um conjunto muito, mas muito coeso. E como se não bastasse o time, o Mirassol vai ter que encarar um outro adversário. Um que não entra em campo, mas joga o tempo todo. O estádio deles. A gente está falando do estádio Ciudad de Lanús, mas todo mundo conhece ele como La Fortaleza. E o nome já diz tudo, né? Cabem ali quase 50 mil pessoas e aquilo ali vira um dos maiores caldeirões do nosso futebol. E olha, o apelido, a Fortaleza não é marketing não. É a pura realidade. Jogar lá dentro é um desafio psicológico gigantesco. A torcida fica em cima, pressiona do primeiro ao último minuto. Eles realmente jogam junto com o time. Bom, como é que um time como o Lanús chega nesse nível de excelência, né? A resposta está na história deles. Esse sucesso todo não foi um acaso, não apareceu do nada. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Isso aqui mostra uma construção, um projeto de décadas. Tudo começou a ficar sério lá em 96, com o primeiro título internacional, a Copa Conmebol. Aí em 2007 veio o primeiro título argentino, depois a Sul-Americana em 2013, outro argentino em 2016, chegaram na final da Libertadores em 2017, ou seja, a Sul-Americana que eles ganharam em 2025 é só a coroação de um trabalho muito sólido, muito bem planejado. E qual o segredo para essa construção toda? Basicamente são 3 pilares. Primeiro, um trabalho de base muito forte, eles revelam muito jogador bom. Segundo, uma gestão organizada, estável, sem loucura. E terceiro, o foco sempre no longo prazo. O Lanús, hoje, é um verdadeiro modelo de como se administra um clube de futebol. Então, beleza. Já vimos a história, os craques, o estágio, mas na prática, em campo, como é que eles jogam? Vamos fechar com um resumo tático para a gente entender o que esperar. Para fechar nosso raio-x tático, se liga nesses 4 pontos. São as chaves do jogo do Lanús. Primeiro de tudo,
Marcação forte. As linhas de defesa são muito organizadas, é um time bem chato de furar. Segundo, velocidade nas pontas. Eles usam e abusam de jogadores rápidos como o Aquino para contra-ataques mortais. Terceiro ponto muito importante, eles são perigosos fora de casa. Não adianta achar que eles vão sentir a pressão aqui porque não vão. E o quarto, talvez o mais perigoso, mentalidade de jogo grande. É um time que na hora da decisão cresce, joga mais, se agiganta. E é isso que fecha a nossa análise. O que a gente tem pela frente é um adversário que junta duas coisas muito perigosas. O peso de uma camisa tradicional com uma fase espetacular. Para o Mirassol, o desafio é enorme, não tem como negar. Mas conhecer o adversário a fundo, como a gente fez aqui, é o primeiríssimo passo para poder competir de igual para igual. A jornada do Leão na Libertadores, com certeza, vai ser emocionante.